Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto na área. E hoje, dia 25 de março, um dia histórico pro Brasil, diretamente acompanhando o julgamento do Cramunhão. Se fodeu. Mas antes, solta a vinheta. Já passou da hora de pegar o capitão. Eu vou deixar um bilhete na porta da prisão, pra que a nossa voz ele tenha que ouvir. Nós ainda estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor Roberto aqui junto com vocês. Sentiram saudade, não é? Pois é. E não se esqueçam, sexta-feira tem o Casal 20. Professor Roberto e a sua companheira Luísa. Luísa da Candonga, como eu falo. A minha esposinha. Fazendo o convite pra vocês. Pra sexta-feira, às 19 horas, nós estaremos com uma live ao vivo. Falando e comentando sobre várias coisas, Luísa. Gabriela, vem cá. E ela tá ligada hoje, vocês podem estar escutando direto no julgamento do Cramunhão. Pois é, gente, o que vocês me dizem? Na terra plana dos homens que negam tudo, a terra não vira, ela capota. Dessa vez, finalmente, estamos iniciando o julgamento de um genocida. Exatamente, um genocida criminoso, alguém que atentou contra o Estado Democrático Brasileiro. Exatamente. Isso deveria ter havido há 30 anos atrás, quando, em 1988, foi promulgada a Constituição Cidadã. Era para ter levado, sim, todos aqueles generais que deram o golpe militar de 64 às barras da justiça para que respondessem sobre seus crimes de tortura, desaparecimento de corpos, né? Perseguições e assassinatos. Temos hoje o julgamento de Bolsonaro e toda a sua quadrilha. A sociedade brasileira hoje é acometida por uma grave doença. A idiotização. Isso aí que vocês entenderam. O Brasil parece que ficou idiota justamente por causa das fake news e das big techs. Por incrível que pareça. A sociedade está idiotizada. Gente, falar que, foi condenada porque passou batom. Foi condenada uma mãe de família. Gente, que é isso? Que show Até da a imprensa sucesso! tradicional falando uma besteira dessa. Que show da Pessoas sucesso! com formação acadêmica, eu até admito, quando tu não tem acesso ao saber jurídico. Quando tu não tem, não é obrigado, apesar que a Constituição brasileira é bem clara, dizendo que todo brasileiro não pode argumentar a falta de conhecimento das suas próprias leis. Mas, como a gente sabe que existe e tem a sociedade ainda mazelas de ignorância, né? Mazelas de ignorância e analfabetismo funcional, a gente tem que dar um desconto. Mas não dá um desconto para jornalista que esteve presente em campos acadêmicos, onde tiveram acesso ao saber. E muito menos colegas profissionais da área do direito. Tu pode até ter uma base teórica para contestar algumas coisas. Mas tu não pode negar, quando temos provas, ações delituosas, chegar a eles e dizer: ela foi condenada porque estava passando o batom na estátua em frente ao Supremo Tribunal. Por favor, por favor. Aí vai o professor Roberto dando explicações que você, do povo popular, vai entender. Vamos ver uma coisa. Vamos seguir essa lógica do professor Roberto. Você está dentro de um banco, ok? Certo. Está ali fazendo o seu depósito. De repente entra 5 pessoas armadas e assaltam todo mundo, toca o terror em você e ainda dá um tiro no segurança e mata esse segurança. Ou quase o mata. E ele sai pela porta. Entra dentro do carro, onde está dentro do carro alguém esperando com seu carro, com o motor ligado, e sai embora. Logo em seguida a polícia prende todo mundo mais tarde. Daí eu vou te dizer, o cara que estava dentro do carro, que ajudou os criminosos a te assaltar, é criminoso ou não também? Eu quero que você pense. É criminoso ou não também? Outro exemplo, crime de multidão. Você se recorda daquela fake news lá em Guarulhos, onde existia a tal de bruxa de Guarulhos, que uma multidão pegou ao vivo, sendo filmada, foi linchada, assassinada por uma fake news. Você se recorda? Muitos talvez não se recordem, mas vão lá no Google, vão no YouTube e vocês vão ver a bruxa de Guarulhos. Pergunto a vocês, quem estava filmando? Quem estava filmando? Quem estava apontando é a bruxa de Guarulhos.
E aqueles que executaram, que foi toda aquela multidão, colaborou para que isso acontecesse, são criminosos? Quem colocou a fake news é criminoso? Quem incitou o linchamento é criminoso para você? Eu acho que sim. É justamente isso, gente. Essa tal da tiazinha de batom, ela também participou do crime. Era uma golpista. O artigo 65 do Código Penal, no inciso 3, no parágrafo 3, na letra E, diz claramente: crime de multidão. Quando existe uma multidão que é incitadas a praticar delitos. E o que houve no dia 8 de janeiro? Me explica. Ah, não quebraram nada. Ah, não queriam golpe. Ah, não queriam intervenção militar e um golpe à democracia. Ah, não pegaram aquela policial que estava em cima do cavalo, derrubaram ela, e se não fosse o escudo dela e o capacete dela, a gente teria uma pessoa morta. Ah, os guardas dos palácios que tentaram fazer a resistência, já pensou se eles, podem vir, o que teria acontecido com eles? Teriam sido mortos se eles não tivessem reagido àquela turba, que foi incitada também pela tiazinha do batom. É o seguinte, esse anjinho, né? Esse anjinho a qual a Júlia Zanato faz referência, é essa mulher aqui, olha como é que ela tava lá no dia do golpe. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Ou seja, cumplicidade direta e indireta, que nem o caso que eu expliquei, do cara do carro que te assaltou dentro do banco e ajudou os criminosos a fugir dentro do carro. Se abriu agora a mente, meu camarada. Puxa vida! Porque se fosse assim, você poderia ajudar tudo quanto é criminoso que não seria preso. Mas sofre processo igual e também pode, dependendo do juiz, ser condenado por participação, dependendo do grau. É isso, gente, que esse pessoal bolsonarista não explica pro povo. Eles usam aquilo que a gente fala de explicação rasa. Condenou apenas a tiazinha que passou o batom, mas não viu a conduta dela sobre todo o processo de incitação ao quebra-quebra e a tentativa de golpe. Isso que eu tô falando pra vocês é o mérito. A relação dos crimes estão tipificados. Até eu escrevi sobre isso, entendeu? Artigo 365, certo? Artigo 29 e artigo 65. Isso e mais alguns, depredação do patrimônio público entrou, né? Então tu soma tudo isso, incitação ao crime. E tudo isso foi filmado. O pior é isso. Ela fez prova contra ela. Uma coisa, entendeu? É ter uma turba que vai fazer um quebra-quebra, como na Restinga. Teve um certo dia um pessoal que ficou indignado por causa de uma loja de imóveis que não entregou a mercadoria. E essa turba foi lá e quebrou tudo, certo? Arrombou tudo mais. Cometeram um crime. Só que não foram filmados, não fizeram prova contra eles. Alguns foram até filmados. Talvez respondam pelo crime. E aquele que filmou e que não impediu o crime também vai responder sobre isso. Vocês entenderam? Que eles cometeram um crime. Não foi só o ato de passar um batom numa estátua. Não, isso aí tem o menor potencial criminal. Certo? O mais grave é a tentativa de golpe. Ela foi enquadrada, no qual ela também teve a participação e foi filmada para isso. É o seguinte, esse anjinho, né? Esse anjinho a qual a Júlia Zanato faz referência, é essa mulher aqui, olha como é que ela tava lá no dia do golpe. Acabou a palhaçada, agora a gente só sai daqui de dentro com o exército. E intervenção militar é o que a gente pede, pronto. Não tem recuar, a gente não vai sair daqui. Ela incitou as pessoas que estavam naquele acampamento, que estavam fazendo quebra-quebra, para dar um golpe de Estado, no Estado Democrático de Direito. Certo? Então, infelizmente, a gente tem jornalistas, ou pseudo-jornalistas, temos colegas da mesma área, não são mais meus colegas, eu já estou aposentado, mas deveriam voltar outra vez para a universidade e principalmente frequentar a cadeira de ética. Você sabia que na cadeira de no meu tempo a gente tinha ética? A cadeira de ética, não sei se ainda tem ou se retiraram. Pelo jeito, eu vejo muitos aí, a própria condução deles, e eu não quero entrar no mérito, que tá faltando, ou faltaram a aula das cadeiras de ética, se assim tem em algumas universidades. Mas, no meu tempo, nós tínhamos a cadeira de ética. E é por causa dessa ética que eu digo, com toda firmeza, a tiazinha do batom cometeu crime e foi condenada para isso. 18 anos? Se tu somar a dosimetria, o que é a dosimetria? A dosimetria de pena é a soma total de cada um dos delitos que ela cometeu e foi processada e foi condenada. Ela teve a oportunidade também de fazer um acordo, né, para que respondesse em liberdade. Teve a condição de fazer um acordo judicial
para que diminuísse a pena dela e ela pudesse responder em liberdade, desde que com algumas dações. Como, por exemplo, não ficar 2 anos sem acesso à internet, fazer, tipo, tia do WhatsApp, né, tia Luiz? Sou tia do WhatsApp. Ficar fora de tumultos e frequentar um cursinho sobre democracia. Bastava isso e ela não estaria hoje na colmeia. Mas, como ela não aceitou, porque ela é ideologicamente golpista, ela não aceitou. Aí eu pergunto, como eles falam, deixou as crianças em casa. Primeiro, se preocupasse com os filhos, não teria ido para Brasília. Segundo, se preocupasse com os filhos, realmente, teria aceito o acordo judicial. Hoje ela estaria com os filhos dela. Mas, já como a maioria desses bolsonaristas são boi de piranha! Isso, boi de piranha! Por quê? São otários, bucha de canhão, dos verdadeiros golpistas, aqueles que financiaram, aqueles que promoveram e incitaram, e os boi de piranha fizeram a cacaca que fizeram, agora tem que responder. E daí eu pergunto pra ti aí, ó, tu que tá me vendo agora, tu que tá me vendo, olha aqui, foca em mim. Dizer então que só tem anistia pra esses branquela, enquanto que o pobre, preto, da periferia, não tem os mesmos direitos? Eles pedem anistia pra eles. E pra tantos que estão hoje na fila, presos, esperando julgamentos. Hein? Tem os vizinhos aí na vila. Tem os vizinhos aí na periferia. Nos bairros. Filho dos teus vizinhos. Às vezes amargando anos, presos sem serem julgados, só na preventiva. Hein? Que às vezes não tem acordo judicial pra responder em liberdade, porque são pobres, pretos e da periferia. Gente, a justiça é igual pra todo mundo. Ou deveria ser, como falou a tia Luiz agora há pouco. Hein? Fica aí uma pergunta pra você. Será que eles têm mais direito do que você? Ou dos filhos dos teus vizinhos da periferia? É isso aí. Falando sério de política. E professor Roberto na área, porque nós estamos de plantão por causa do julgamento do Cramunhão. Rimo! Até a próxima! Mentiu pro tio? Lapada nele! E o salário, ó.